E aí, aqui é o Matheus, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Você conhece Death Note, ou Caderno da Morte? É bem provável que você já deva ter ouvido falar desse nome, ou até mesmo já assistiu o anime. Mas você conhece tudo sobre Death Note? Bom, vem comigo que eu vou te falar 5 curiosidades sobre Death Note que talvez você não saiba. Primeiro, os animes, assim como as séries de TV, possuem seu primeiro episódio, que geralmente é chamado de episódio piloto, e com Death Note não foi diferente. Originalmente no mangá piloto, o protagonista de Death Note era um menino chamado Taro Kagami, e não Light Yagami, como nós conhecemos. Ele encontrou o caderno da mesma forma que Light, só que, diferente de Light, Kagami não leu as regras antes de utilizar o caderno. Ele estava triste e ao mesmo tempo com raiva, e acabou usando o caderno como diário, mas acidentalmente, sem saber, matou diversos colegas da escola que praticavam bullying contra ele. Se é que dá pra chamar de colega isso, né? Bom, depois de descobrir do que o caderno era capaz, Kagami ficou com muito remorso pelo que ele havia feito. E ao observar o sofrimento do jovem garoto, Ryuki sentiu pena e acabou entregando o Death Eraser para que ele trouxesse seus colegas de volta à vida. E você sabia dessa história? Dessa curiosidade? Que o episódio piloto não era pelo Yagami, e sim pelo Kagami? 2. O Death Note possui bastante regras, e isso a gente sabe. Talvez você nem se lembre de todas elas. Afinal, são 36 regras. Bastante, não? No geral, aqueles que tiveram seu nome escrito morrerão em menos de um minuto, e caso a causa da morte não seja especificada, a pessoa morrerá de parada cardíaca. No entanto, no primeiro mangá, o piloto que eu disse antes, existia um acessório que mudava esse conceito, que poderia virar toda a história de cabeça para baixo. Esse acessório era o Death Eraser, ou melhor, apagador da morte. Era uma borracha que podia ser usada para trazer de volta à vida aquelas que foram mortas pelo caderno. Ou seja, você podia reviver as pessoas. Só que, se o corpo fosse danificado pela causa da morte, como por exemplo, a pessoa morreu queimada, ou perdeu a cabeça, ou teve o corpo esmagado, não tem jeito. Não vai funcionar. Eu não vou fazer nada. São pessoas que morreram de alguma doença ou parada cardíaca. E as pessoas voltam à vida como um ser humano normal, como se nada tivesse acontecido. Que loucura, não? Imagina se no anime existisse essa borracha? Bom, no mínimo seria interessante. Mas a gente não sabe, porque isso não existe no anime. E nem no mangá, infelizmente. Ou felizmente. Tá legal, isso é totalmente impossível. 3. Sabe o Ryuki, aquele Shinigami que deixou o caderno cair no mundo humano? Então, inicialmente, ele não iria ser um monstro por completo. A sua aparência seria de um humano com alguns pequenos traços de monstros. Ou, como você preferir chamar, Shinigami. Eu sou o Shinigami Ryuki. Mas o roteirista da série, Tsugumi Oba, achou que não ia ficar legal e acabou deixando ele com toda aquela aparência de monstro. Que bom, né? Porque imagina o Ryuki como humano. Fala sério. Com certeza não ia ficar legal não. Bom, principalmente se você já assistiu um anime. Pelo menos eu não consigo imaginar o Ryuki de outra forma sem ser aquela forma que ele tem no anime. Que parece mais um Shinigami. E não como um ser humano normal, digamos assim. Foi o que imaginei. Os humanos são tão interessantes. 4. Em 1963 foi lançado no Japão o mangá Fujishi no Nateshou, conhecido também como O Caderno Milagroso. E aqui eu já peço desculpas caso eu diga a pronúncia incorreta, beleza? Eu não sou nenhum expert na língua japonesa. Enfim, continuando. O quadrinho, criado por Shigeru Mizuki, possuía também como trama central um caderno da morte, olha só que interessante. Enquanto no Death Note o protagonista é Light Yagami, um estudante entediado, no Fujishi no Teisho é um trabalhador japonês de meia idade, chamado de Yamada, que também sofre bullying e é alvo de piadas de seus colegas de trabalho. Assim como eu disse antes no episódio piloto, o garoto também sofria bullying contra seus colegas. Olha que doideira, galera. Será que isso é coincidência ou só acaso? Mas Oba, o roteirista da série, afirmou que não houve nenhuma inspiração particular para o seu mangá. E o detalhe interessante é que, ao mesmo tempo bizarro, em ambos, o Caderno da Morte também funciona em cachorros. Bom, uma puta maldade, não acha? Coitados dos bichinhos. Pra que fazer isso, mano? Deixa eles. 5. Sabe o Nier e o Melo, que são aquelas duas outras crianças que assumem o lugar do L na série? Aquelas que também são do mesmo orfanato dele? Bom, eles eram para ser uma família, galera. Isso mesmo, você não ouviu errado. A ideia inicial era que os detetives Nier e Melo fossem filhos de L, e caso acontecesse alguma coisa com ele, os seus filhos seriam os seus sucessores. Só que Tsugumi Oba, o roteirista, e Takeshi Obata,
O ilustrador decidiram voltar atrás com essa ideia, porque eles não conseguiam imaginar ele tendo relações sexuais. Olha só, eu entendo, não ia fazer sentido nenhum isso. Tanto no anime como no mangá, ele não tem namorada ou sequer se relaciona com alguma mulher. Ele não tem tempo para isso. E desde quando ele aparece, o seu único objetivo é encontrar Kira. Imagina ele tendo relações sexuais. E mesmo se ele tivesse, seria com quem? Quem seria o par romântico do maior detetive do Japão? Bom, eu lanço a pergunta aí no ar. E aí, o que vocês acharam? Vocês sabiam de alguma dessas curiosidades? Ou de todas elas? Bom, eu gostaria de saber a opinião de vocês, ok? Deixem aí nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo do canal e com certeza vai ter muitos outros. Se você quiser receber mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever e avaliar se possível. Isso vai me ajudar bastante, realmente me ajuda muito. Vou ficando por aqui, grande abraço e até a próxima. Fui!